experiência boa de vocês, que o casamento de 40 anos é uma vitória, que deve ser compartilhado, que deve ser ensinado. Eu acredito muito que os casamentos hoje em dia precisam realmente aprender com aqueles que realmente já vivenciaram e viveram um casamento feliz, um casamento que teve seu percalço também, com certeza, como todo mundo, mas que estão vitoriosos, né? Vencer. Nosso dever aqui é repetir alguns preceitos que estão no Código Civil Brasileiro. Nós temos 5 importantes deveres. Eles estão estabelecidos de tal sorte que o casal possa se comprometer com esses deveres. Quando a gente vai se casar, há 2 aspectos importantes aqui a dizer. Um é a exteriorização do afeto, né? Há aqui um afeto que une há muitos anos, né? Vem conduzindo a vida de vocês. E, sobretudo, um segundo, né? Um segundo pressuposto, que é justamente a segurança e a confiança que vocês têm. Hoje, quando vocês disserem sim, eu acho que eu não consigo, né? Esperar 40 anos para dizer esse sim, mas ao dizer esse sim, com certeza estarão dizendo sim, eu quero continuar daqui para frente com você, né? Eu acredito nesse amor que vem sendo fomentado há tantos anos e eu confio, né? Essa confiança está sendo hoje exteriorizada, né? É isso que vocês estão dizendo para todos nós. E o primeiro dever do casamento é da fidelidade. Na fidelidade aqui presente, tá? Porque não há nenhuma forma de dizer tão claramente que se é fiel, ou se é leal, ou se acredita nisso, do que está casando agora, ao longo da vida que vocês já têm, na altura da vida que vocês têm. Esse momento está de dizer são seguros um com o outro, de ter fidelidade, de ter lealdade. Ter lealdade tem segurança no casamento, tá? E essa segurança, uma vez quebrada, às vezes é tão complicado para a gente, né, conviver com insegurança. Então, com certeza, vocês vão sempre estar aí, confiando, seguindo, né, segurando na mão do outro e dando continuidade a esse tempo que vocês estão juntos. O segundo dever é o da vida em comum do domicílio conjugal. Não é a convivência, né? E a convivência é aquele exercício diário, né? Aquele dinamismo que a gente tem todos os dias de lidar com as dificuldades um do outro. Ninguém, absolutamente ninguém é perfeito. Nós não somos. Nós somos criados à imagem da perfeição, mas nós mesmos não somos. E por conta da nossa imperfeição, o casamento também não é perfeito. Não por ele em si, não pela instituição matrimonial, mas por quem a compõe, ou seja, nós. Né? E essa nossa imperfeição, muitas vezes, acaba dando uma turbulência, né? Em algum momento da vida de casado. A senhora vai pensar diferente dele, com certeza em algumas situações. Ele também, com a sua personalidade, com o seu jeito de pensar, que nunca deve ser igual ao seu, em algum momento já deve ter gerado conflito, já deve ter gerado algumas situações de desacordo, de animosidade, em que um vai para o lado, o outro vai para cá, mas em algum momento as coisas já vão mudar. Pois é, naturalmente as coisas vão mudar. A gente aprende que não dá certo bater na boca de fato, não é verdade? Não dá certo? Adiantou alguma vez a senhora ter que mudar algo? Não adiantou nada, adiantou a senhora ter cambiado. Pois é, sabe que não, que nós somos do jeito que nós somos. E ao amar, a gente não é a pessoa que ela é. Se a gente tenta mudar o outro, é um contraditório, um contrassenso, né? Não dá para querer mudar o outro. Se o outro tiver que mudar, ele vai fazer isso com o seguinte: perceber que para o seu casamento ser melhor, você também precisa melhorar muito. Mas isso tem que ser algo natural. Não pode ser algo forçoso, não pode ser vindo do outro. Olha, você tem que mudar. Porque quando a gente faz isso, a gente acaba invadindo um pouco, né, a vontade, acaba retirando do outro essa autonomia que tem para agir. Então, o casamento vai ser realmente o último dever que eu vou tratar, que é justamente o respeito. Se eu consigo entender que o outro tem a sua própria forma de enxergar o mundo, que tem a sua personalidade, que tem a sua própria vida, porque ao se casar não perdeu sua individualidade. Ao se casar ninguém perdeu sua liberdade. Nós estamos ainda livres, porém com a liberdade assistida aí dentro daquele casamento. E isso talvez vocês devem ter conseguido enxergar durante esses anos todos, né? Aprenderam com os erros, com certeza ao olhar para trás, lá no comecinho, né? Quantas coisas erradas não fizemos, né? Quantas coisas
erradas poderiam ter sido resolvidas de outra maneira, mas porque nós tínhamos inexperiência, nós não tínhamos maturidade. E hoje já temos. A gente precisa realmente aprender com os erros. E é isso, o casamento, é esse processo dinâmico de aprendizagem. Não só terceiro dever da Bíblia, como significado. O quarto dever, vamos ver se já cumpriram, são os filhos, o sustento, a guarda e a educação. É sério, olha só. Mas essa foi uma liberalidade de vocês, né? Enfim. Então, a questão dos filhos é uma questão inerente ao casal, a liberdade que o casal tem de ter um Deus. A partir do momento que os tem, nunca deixa de ser. Né? Ainda que tenha levado o que já fosse. Né? No estado que você estiver, mas de repente por um percalço, por alguma questão que fugiu da vontade de vocês. E isso, né, pode ter muito bem sido o último dever, o respeito e a consideração. E como eu disse, nada que foi dito aqui sobrevém sem ter o respeito, né? Sem ter a presença do respeito. E o que é respeito? O que é respeitar? O Deus da Bíblia disse. Ele só deu o comando. Ele disse respeito. Disse como. Eu penso que seja através dos valores do próprio casal. Porque como cada casal tem sua própria vida, tem sua forma de ver o mundo, cada casal vai ter também seu próprio comportamento. Vocês, ao longo dos 40 anos, já conseguiram perceber qual é a melhor maneira de se comportar no relacionamento. A senhora já o conhece, já sabe o que o chamei, o que acontece. Né? Isso para que Sebastião não aceita. Quer dizer, já conhece tanto que não vai fazer nada com a burrice, às vezes até faz sem querer. Da mesma forma, o seu Sebastião em relação à dona Marinete. Ela conhece bem, só de olhar, ela olha brava, você já sabe, né? Já está sabendo. Foi dessa afinidade, esse grau de afinidade, foi dado em cima de todo o tempo de convivência. Então, respeito advém dos valores morais de vocês, tudo aquilo que vocês adquiriram ao longo da vida por correto. Tudo aquilo que é correto, vocês permitiram no casamento. E tudo aquilo que aos olhos de vocês não era bom, vocês afastaram ao longo desse tempo. Então, isso é a manifestação pura e clara de um respeito público de vocês. Tudo bem? Eu que sei que isso atrapalha, né? Pois é. Então, eu espero também que eu consiga, né, alcançar os meus 40 anos. Dizem, né? As boas línguas aí, que cada casamento que eu faço é um ano a mais do casamento do mar. Então, lá tem para outra vida já. Não sei, espero que não. Desejo imensamente que não. Eu gostaria de perguntar aos presentes se há alguma oposição com relação ao casamento do Sebastião e da dona Marinete. Alguma oposição, senhores? Não. Por gentileza. Vou perguntar primeiro ao senhor Sebastião da Silva Barros, se o senhor realmente deseja se casar com a senhora Marinete Farias Leite. Da mesma forma, a senhora Marinete Farias Leite deseja se casar com o senhor Sebastião da Silva Barros? Sim. Muito bem. Então, diante da vontade, ambos manifestam agora aqui, diante dos presentes da autoridade celebrante, em nome do Estado, os declaro casados. Parabéns, nesse momento, trouxeram alianças, então podem retirar as alianças, nós vamos fazer esse momento. Pode dar para cá, para não tirar. Essa daqui é com a senhora. Então, queria pedir para indicar o outro. Não, pode afastar só um tudo isso. Fica aqui no centro. Isso, que eu peguei. O senhor Sebastião vai segurar a mão esquerda. Só segura. Só segura. Isso. Olhe para ela agora e diga: eu, Sebastião, te recebo, Marinete, como minha esposa. Te prometo ser fiel, cumprir os meus deveres. Esposo, amando, respeitando por todos os dias da minha vida. Pode confiança. No final, será um beijo na boca. Isso, beijo na boca. Segura a mão esquerda. A senhora vai segurar a mão esquerda dele. Não.
A senhora continua segurando. Nem se vê que nunca casou, né? Deixa eu ensinar. É assim. A senhora segura a mãozinha dele. Isso. Agora segura comigo. A senhora vai dizer eu, Marinete, te recebo, Sebastião, como meu esposo, eu te prometo ser fiel, cumprindo meus deveres, de esposa, amando-te, respeitando-te por todos os dias da minha vida. Isso, você pode agora beijar essa esposa, fique à vontade. Sebastião, parabéns, podemos sentar agora. Ó, pior já passou, não caiu aliança no chão, deu tudo certo, né? Eu gostaria de desejar ao casal, seu Sebastião, dona Marinete, muita saúde para que vocês possam continuar, né, juntos durante o tempo que eu permitir, né, que vocês possam ser abençoados aí, muita paz nessa caminhada e continuar construindo tudo aquilo que vocês já construíram até aqui e que possam construir muito mais, tá bom? Nós vamos passar a apresentação agora sobre essa daqui, tá? A Marinete, eu vou operação com esse não, continua do mesmo jeito, né? Nós vamos vacinar do jeito que